Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Se você já me conhece, gratidão por voltar. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nesse canal a gente transmite conhecimento que transforma. Hoje eu venho conversar com vocês sobre a rejeição, que é um dos padrões que são das feridas, fazem parte das feridas da alma, né? Que muitas vezes se apresentam de diversas formas e como a gente pode fazer para trabalhar isso, para deixar de atrair situações de rejeição, né? Essa informação sobre a rejeição, ela tem chegado para mim de diversas formas. Tem aquele livro da Lise Bourbeau, que fala sobre as feridas emocionais, né, que impedem a gente de ser a gente mesmo. E isso é muito interessante porque começa muitas vezes já na barriga da nossa mãe. Essa energia, essa informação começa a vir junto com a gente. Porque, para quem não sabe, quando a criança está no ventre da mãe, ela sente todas as emoções que a mãe está sentindo como se fosse dela. E é muito interessante porque quando nós temos um determinado padrão que é nosso, mesmo que as pessoas ao nosso redor elas não tenham esse padrão dentro delas, no caso, por exemplo, um padrão de rejeitar outras pessoas, se nós temos esse padrão dentro da gente, o outro automaticamente vai se comportar de uma determinada maneira que vai nos fazer sentir a rejeição. Porque o outro diz muito mais de mim do que dele mesmo. Essa é a grande verdade, né? Eu estou olhando para o mundo, mas eu não estou vendo o mundo como ele é. Eu estou vendo aquilo que eu acredito que o mundo é. Os nossos filtros de percepção são os que nos fazem perceber o mundo de uma maneira ou de outra. E é por isso que duas pessoas podem ter a mesma experiência, vivenciar as mesmas coisas e enxergarem, interpretarem essa mesma situação de maneiras diferentes, né? Então, essa energia da rejeição, ela muitas vezes vem antes mesmo da criança nascer. E porque ela não vê essa diferença entre ela e a mãe quando está no ventre, como as duas são um, né? As duas, a criança e a mãe são um só, essa informação vai codificando aquela criança, né? O cérebro da criança, quando está sendo formado, o primeiro padrão que ele usa para formar os neurônios é a partir das informações hereditárias, ou seja, a gente começa a formar os caminhos neurais. O que são os caminhos neurais? Caminhos neurais são aquilo que determina as nossas ações, as nossas aptidões, os nossos comportamentos. Então, tudo isso começa a ser formado, a ser determinado a partir da informação do mapa que nós recebemos da nossa hereditariedade. Ou seja, a criança, essa é a primeira informação que é colocada, e a criança, portanto, ela não começa sendo uma folha em branco. Mesmo quando você está no ventre da sua mãe, você já não é mais uma folha em branco. E eu acredito que, sinceramente, se nós atraímos determinadas informações genéticas, né, determinadas informações hereditárias, é porque aquilo já estava dentro do nosso campo antes da gente chegar até aqui. A gente foi atraído por afinidade, né? Existe a lei universal, que é a lei da afinidade. Semelhante atrai semelhante. Ninguém nasce da barriga errada, gente. A gente nasce exatamente naquele ventre que tinham aquelas informações que estavam mais afinizadas com a gente no momento em que a gente veio até aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de acreditar que escolheram o pai e a mãe, etc. E pode ser que até em algum nível tenham escolhido de fato. A questão é que isso se faz muito mais por vibração e por padrão mesmo que a pessoa já tem, do que por uma escolha consciente, cor-de-rosa, conto de fadas, tá? Acho que é bem importante a gente parar de romantizar um pouco a espiritualidade, assim, sabe? Porque se a gente entra nesse mundo de conto de fadas, né, a gente deixa de enxergar as coisas como elas são e a gente busca enxergar as coisas como a gente gostaria que elas fossem, né? Mas enfim, isso é um papo para outro vídeo, né? Ou seja, a pessoa ela já vem com essa informação de rejeição, que muitas vezes pode estar lá sendo codificada no ventre da mãe. A mãe pode daqui a pouco se sentir rejeitada pelo marido, pelo namorado, esposo, parceiro, o pai daquela criança.
porque alguns homens, por exemplo, ficam com receio de machucar o bebê, então acabam deixando de ter relações, por exemplo, com a esposa. Aí a mãe sente aquela rejeição e aquela rejeição fica gravada na criança também, porque tá ali formando os caminhos neurais, né? Ou seja, tudo tem uma relação, né? A rejeição, ela não nasce de quando você estava na escolinha e você sofreu bullying e os seus coleguinhas te trataram mal. Não. A rejeição, ela vem sendo formada no seu inconsciente desde muito, muito, muito antes de você tomar consciência que ela existia. Então, perceba que muitas vezes você carrega esse padrão de maneira inconsciente e, por consequência, as pessoas ao seu redor, elas reagem de uma determinada maneira que faz com que você consiga perceber apenas isso acontecendo ao seu redor, né? É muito importante a gente pegar a responsabilidade da nossa vida nas nossas mãos, pegar as rédeas da nossa vida nas nossas mãos, porque somos nós que somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Ok, pode ser que você não tenha escolhido ou não possa escolher quais eram as raízes que foram colocadas na sua árvore, embora a gente saiba que você atraiu por ressonância. Agora é olhar para essa árvore e ver como você pode melhorar ela, como você pode transformar ela, como você pode transformar essa árvore, as raízes, limpar o que precisa ser limpo para que você possa crescer uma árvore frondosa que dá frutos, né? Que é o grande objetivo nessa vida. As coisas não acontecem de uma hora para outra, de um dia para o outro. Nós estamos no planeta Terra, existe um tempo entre plantar uma coisa e colher. Por isso que a cura não tem nada a ver com pressa. Então, quando nós falamos sobre a rejeição, é importante a gente olhar que a rejeição é como você está sentindo, é o que você está experimentando. Não necessariamente é o que o outro está tentando fazer com você. Embora a nossa vibração e frequência possa gerar no outro um determinado comportamento que faça com que a gente possa chamar isso de rejeição, isso é muito mais a nossa experiência do que a experiência do outro. É muito mais o que a maneira como a gente está escolhendo ver a experiência do que efetivamente a experiência em si. Eu tô batendo nessa tecla porque é muito fácil a gente cair no vitimismo. É muito fácil a gente dizer, olha a frase, né? Eu sempre sou rejeitada. É uma frase que carrega muito peso. Sempre você é rejeitada? Em todos os momentos da sua vida inteirinha você foi rejeitada. É sério mesmo? Eu sempre sou excluída de grupos. Sempre. De todos os grupos que existem, você é rejeitada mesmo, de verdade. Sempre só tiveram pessoas que rejeitaram, excluíram você. Ninguém te tratou bem, ninguém nunca te disse nada de bom. É sério mesmo? Olha como as crenças, elas são ridículas. Quando a gente olha em perspectiva, existem 7 bilhões de pessoas no mundo. É sério mesmo que todas as 7 bilhões de pessoas, ou as 6 bilhões 999, whatever, todas essas pessoas, elas excluíram, rejeitaram você em todos os momentos da sua vida, simultaneamente? Acho que não, né? Pois é. É assim que a gente vai percebendo como as coisas são crença, como as coisas são a maneira como a gente está percebendo e não a realidade em si. Eu vou contar para vocês um exemplo pessoal, assim, para ver se faz sentido aí para vocês, né? Eu, desde sempre, assim, sempre, né, de todos os momentos da minha vida, eu carregava essa ideia de que eu era sempre rejeitada, excluída nos lugares, etc. E que muitas vezes eu não era excluída. E aí eu criava uma maneira de gerar exclusão dentro de mim, né? E eu não entendia de onde vinha isso, de onde vinha essa sensação de rejeição, de onde vinha tudo isso, né? Então, investigando, indo lá fundo no subconsciente, com terapias que mexem com isso, né? Com hipnose, com PNL, né? Como eu sempre convido para vocês para virem e buscar na raiz, no inconsciente, as causas daquilo que realmente está gerando os desconfortos na vida de vocês. Eu fui atrás, lá no meu inconsciente, e descobri memórias
de quando eu tava na barriga da minha mãe, eu ouvia muito a voz da minha mãe, eu ouvia a voz do meu pai, eu ouvia a voz dos meus irmãos e tudo. E eu me sentia até acolhida, assim, sabe? Eu me sentia recebida por eles. Só que no dia em que eu fui nascer, porque, né, já fiz muita limpeza de memória uterina, né? Então, só que eu ainda não tinha limpado isso, né? Que quando eu fui nascer, a minha mãe já era eu sou a quarta filha, né? Então, e a minha mãe perdeu um bebê antes de mim. Então, a minha mãe achava que eu não ia nascer, sabe? Ela achava que ainda ia demorar muito tempo pro parto acontecer. Então, meu pai levou ela pro hospital, ela nem queria ir pro hospital, gente. E levou ela pro hospital e falou assim: ó, eu vou te deixar aí, como demora pra criança nascer e tudo, vou te deixar aí, vou buscar as crianças na escola, né? Os meus irmãos mais velhos na escola, e trago aqui pra gente poder receber, né? O momento do parto e tudo. E aí o que aconteceu? A minha mãe acabou me tendo em 55 minutos. Assim, ó, ela chegou no hospital, não deu tempo de fazer nenhuma preparação, não deu tempo de fazer nada. Eu já nasci. E nisso, o meu pai não tava lá, meu irmão não tava lá, minha irmã não tava lá, ninguém tava lá. E essa memória da minha mãe, né, de ela estar sozinha, e de, no caso, eu acabar tendo que ficar sozinha, de ir pro berçário sozinha, de tipo, todas as vozes que eu escutava, né, que eram vozes familiares para mim, não estavam lá no momento que eu cheguei. Aquilo gravou em mim a informação de rejeição. E nessa volta, né, para esse ponto original, eu percebi que o que eu estava pensando naquele momento, eu bebê ali, eu pensei, o que eu fiz de errado para eles não estarem aqui? O que eu fiz de errado para ser rejeitada assim? Olha como é forte, gente. Então, não adiantava que eu cresci ouvindo que eu fui a criança mais esperada, que eu era a mais amada, que eu era mais isso, mais aquilo, porque essa informação ficou gravada, ficou uma âncora no meu subconsciente. Olha como é forte isso, né? Então, por mais que eu recebesse amor, para mim aquilo sempre era rejeição. Eu interpretava aquilo como rejeição. E aí aconteceu uma situação, recentemente aconteceram várias situações que começaram a desconstruir essa crença, né? No momento em que você vai na origem, e você trabalha e você limpa aquilo, todo o resto começa a ser reprogramado, né? Então tinha um abençoado, um ex, assim, que era um crush da minha vida, assim, sabe? Anos e anos apaixonada pela criatura, e a criatura nem tchum, né? E eu sempre tinha gravado na minha mente, ó, sempre, né? Ó, a crença limitante, né? Eu tinha gravado na minha mente que ele tinha me rejeitado porque eu não tinha, enfim, eu não tinha agido de uma determinada maneira, eu não tinha jogado o joguinho da determinada maneira pra seduzir e tal, e por isso que eu tinha sido rejeitada, por isso que ele não tinha ficado comigo. E aí, nesse Mercúrio retrógrado abençoado, né, que é o momento que os ex, todo mundo aparece, né, abre o bueiro dos ex, esse ex vem, a gente começa a conversar por uma série de outras questões, nós somos amigos até hoje, e ele tava me falando e tal, e aí eu não sei como a gente entrou nesse assunto. E eu falei pra ele, não, eu sempre fui apaixonada por ti, não sei o quê. E aí ele, como assim? Não sabia disso. Tipo assim, não tinha percebido todas as coisas. E nessa conversa ele me falou assim, mas tu sabe que não tinha absolutamente nada a ver contigo, né? Tudo isso tudo isso que eu fiz, tudo isso a maneira como eu agi, nada disso tinha a ver contigo. Tudo tinha a ver comigo, com os meus traumas, com as minhas questões do meu passado. Nada disso tinha a ver contigo. Eu fiquei assim, gente, olha isso. Há quantos anos eu tô guardando essa rejeição no meu coração. E não tinha nada a ver comigo. Era ele, na experiência dele, que ele tava vivendo da maneira dele, né? E não contente com isso, né? Esses dias, porque quando a gente, né, tá quebrando uma crença que é tão enraizada, muitas vezes tem que acontecer várias coisas pra gente conseguir desconstruir isso, assim, de uma maneira muito efetiva, né? Aconteceu uma outra situação em que
Eu tava falando com uma pessoa próxima a mim, eu tava falando assim, olha só, eu vou passar tal dia na tua casa e tal, posso passar aí, não sei o quê, porque daí vai facilitar pra mim, pra eu ir em outro lugar, não sei o quê. E aí a gente já se vê uma vez mais essa semana, assim, né? E a pessoa me responde assim, como assim? Precisa mesmo? Eu, qual é o padrão que a gente vai? A gente volta lá pro padrão confortável de rejeição. Aí eu falei assim, nossa, você não queria me ver de novo, olha aí, né, tô me sentindo rejeitada e etc. E a pessoa me falou, não é isso. É que eu não gosto, eu tenho problemas com coisas que saem fora do planejamento. Olha que louco! Eu já levando pro lado pessoal, achando que é porque sou eu, coitadinha de mim, rejeitada, patinho feio, não sei o quê. Quando na verdade era simplesmente a pessoa que tem uma limitação com coisas que saem do planejado. A pessoa não gosta disso. E tá tudo certo. E eu achando que era por minha causa. E não tem nada a ver com isso. A pessoa inclusive me disse, nossa, eu fico feliz de te ver, fico feliz de estar contigo, conversar e tudo, é sempre muito legal. Eu só não gosto de coisas que saem fora do schedule. É isso, point basta, como dizem os franceses. E eu achei isso muito interessante. Isso é uma maneira da gente começar a perceber que não é sobre a gente. O outro, o que ele faz com você, aquilo que você acha que ele faz com você, é sobre você. O outro diz muito mais de mim do que dele mesmo. Esse é o grande ponto, sabe? E a gente... Aí é que eu vou ter que falar algo mais pessoal ainda, né? A gente, quando começa a ganhar peso, né? Como é o meu caso, agora eu tô emagrecendo, gente, graças a Deus. A gente tem uma tendência a levar tudo pro lado pessoal, porque a gente vai criando essa casca de gordura, né? Por quê? Porque a gente quer se proteger, porque a gente tá muito sensível, a gente tá hipersensível. Qualquer toquezinho, sou eu, o centro do universo, alecrim dourado do mundo, do planeta, né? Então, quando a gente começa a desconstruir isso, a gente começa a perceber que a gente não precisa de toda essa casca de proteção. Peraí, por que eu tô tentando me proteger tanto do mundo? Porque eu não quero que o mundo me rejeite. Tudo bem, só que talvez o mundo não esteja te rejeitando. Talvez seja só a maneira como você está escolhendo ver o mundo como sendo de rejeição. E nossa, tem sido um grande aprendizado. Um grandíssimo aprendizado de perceber que não é sobre mim, não estou sendo rejeitada, é pura e simplesmente a maneira como eu estou acostumada, como eu fui condicionada a ver o mundo. E nossa, tem ficado tão mais leve quando eu entendo que não é sobre mim, e sim é só a experiência do outro, da maneira dele. Nossa, eu não consigo nem explicar para vocês em palavras do quanto é gostoso a gente perceber que, cara, dá para ser mais fácil. A leveza que a gente está buscando fora, né, essa tranquilidade, ela vem quando ela já existe dentro. Os outros vão agir, vão responder aquilo que está no meu campo. Se no meu campo tem rejeição, eu vou enxergar a rejeição em todo lugar. Porque é isso que eu estou programada para ver, entende? A rejeição não está fora, ela está dentro. Aí eu resolvo isso dentro, fica tão mais fácil fora. É tão mais simples. É sobre isso, né, gente? É sobre isso. Essa 13ª onda da ressonância tá abrindo muitas gavetas, assim, que eu nunca imaginei que eu ia abrir, que eu ia conseguir abrir, que eu ia ter vontade de abrir. Às vezes não dá vontade mesmo, gente. Não vou mentir pra vocês. Mas é bom. É bom depois que passa e que a gente percebe que o outro diz mais de mim sobre ele do que ele diz mais de mim do que dele mesmo, né? Ou seja, é sobre me transformar, é sobre mudar, é sobre dissolver em mim os padrões de rejeição, para que aí a realidade pare de me dar isso. Forte, gente. É isso. Esse final de semana nós tivemos o portal da manifestação. Gente, foi tão forte assim, sabe? Tanta coisa, tanta informação, tantos downloads de informação enquanto tá lá passando informação, né? E trocando. Foram muitas coisas. E é como eu sempre falo, né? O campo energético, ele informa, né?
Então, nossa, foi muito bacana, muito legal. E vamos ter outras oportunidades, outros encontros pra gente continuar se transformando, porque esse é o objetivo. É a gente ter uma vida cada vez mais maravilhosa, mais abundante, mais próspera em todos os sentidos. É isso que a gente merece, uma vida livre de rejeição. Um beijo grande, gente. Um ótimo dia pra vocês e até a próxima.